Dúvidas frequentes sobre o processo migratório aqui para o Paraguai. Galera, como muitos sabem, eu sou um dos proprietários da empresa Ideal Assessoria Migratória e é claro que eu vou sempre deixar a indicação aqui para vocês fazerem a sua legalização no país. E fica até o final do vídeo que também tem a respeito do bônus que vocês vão ganhar se vocês fizerem o processo indo lá e fazendo contato com a empresa e dizer que veio pelo canal Brasguai, tá bom? Galera, não somente porque eu sou um dos proprietários, mas sim porque temos um dos melhores preços do mercado, melhores prazos, com equipe jurídica, tá? Com advogados paraguaios. Não vai gerar qualquer tipo de burocracia ou dor de cabeça para você, tanto antes quanto durante o processo e também quanto depois, tá? Isso porque você vai receber todas as orientações de como você deve se comportar com o seu documento, para que assim você não perca o direito à admissão permanente no futuro. Então agora, roda a vinheta. Enquanto isso, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações e bora comigo! Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Com base nos comentários de vários vídeos sobre documentação aqui no canal e também lá no Instagram da empresa Ideal, que tá aparecendo aí na tela para você seguir. A primeira pergunta é: devo dar saída fiscal do meu país de origem? Não, galera. A saída fiscal, ela é opcional, tá? Eu sei que tem vários conteúdos de gente aí falando que tem que fazer a saída fiscal porque senão você vai ter problemas. Não. Isso acontece num processo de cidadania ou dupla cidadania ou nacionalidade, ou quando você faz um processo, por exemplo, de naturalização do Paraguai, tá? Quais são os dois processos que existem para o Paraguai? Imigração e naturalização, tá? Então, obviamente que todos primeiro vão passar pelo processo de imigração para depois, futuramente, se quiser, fazer um processo de naturalização, no qual a Ideal também faz, tá? No caso do processo migratório, tá? Quando você faz a documentação do Paraguai, que você cria vínculo fiscal com o Paraguai, você não se torna paraguaio. Isso é algo que as pessoas confundem. Tem muitas empresas, até mesmo as assessorias, né, que dão esse tipo de orientação para a pessoa e é algo que você não precisa fazer obrigatoriamente. Tá? Todo o sistema tributário ele é territorial, inclusive o do Paraguai, a tributação ela é territorial, ela só tributa tudo que é renda gerada da fronteira para dentro. Renda gerada da fronteira para fora, você tem isenção de imposto, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, que seria de 10% sobre o lucro que você tem. Tá? Então, todo o sistema tributário ele é territorial. No caso do Brasil, ele tributa rendas geradas no exterior, desde que vinculado ao seu CPF. No caso do Paraguai, por que o Paraguai te obriga a ter a documentação para que você possa ter patrimônio dentro do país ou fazer qualquer tipo de investimento? Isso é por conta do sigilo fiscal, bancário e patrimonial que o país oferece. Primeiro de tudo, você tem a documentação do Paraguai. Uma vez que você tem a documentação, qualquer patrimônio, vínculo fiscal, movimentação financeira que você tem dentro do país é vinculado ao seu número de cédula paraguaia e não ao seu CPF do seu país de origem. Por conta desse sigilo, né, você não tem essa comunicação no qual essa saída fiscal ela não é obrigatória, mas sim tudo que você declarou, que você movimentou, que você obteve com a documentação paraguaia, você vai declarar conforme o fisco paraguaio. E se você teve algum patrimônio, compra de veículo, casa no Brasil, até movimentações pelo Pix, etc., você tem que fazer a declaração conforme o fisco brasileiro. Isso significa que você vai ser bitributado? Não necessariamente, exceto se você não controlar aqui no Paraguai. Por quê? Se o Paraguai ele tributa sobre o lucro, consumir no Paraguai não é um pecado capital. É algo que é positivo para você. Você sempre vai abater dos seus ganhos e assim o Paraguai sempre vai cobrar daquilo que sobrou, né, de faturamento líquido, né? Ou seja, se faturou $100 mil, em um ano você gastou supostamente 85, você vai pagar 10% de $15 mil. Se você faturou $100 mil e supostamente gastou $100 mil, você fica livre de tributação. Então essa isenção de tributação dentro da legalidade das leis fiscais do Paraguai pode acontecer. Na questão do Brasil, tudo que você movimentar pelo seu CPF, aí sim você vai fazer a declaração conforme o leão da Receita solicita para você. Lembrando que existe, né, um teto de isenção de declaração de imposto de renda no Brasil, então geralmente os nossos clientes, né, amigos, seguidores do canal, a gente indica que diminua a movimentação pelo Brasil, né? Então se você tem uma empresa no Brasil de prestação de serviço, por exemplo, cria sua empresa de prestação de serviço dentro do Paraguai, assim você pode chegar até mesmo a isenção de imposto dentro do Paraguai e assim você para de movimentar essa empresa do Brasil, diminuindo, né, essa carga tributária e podendo também ficar dentro do teto de isenção dentro do Brasil. A segunda dúvida mais frequente que eu já vi nos comentários também, que passa pelo atendimento da empresa Ideal: quais são os meus direitos e deveres uma vez que legalizado no Paraguai?
Bom, vamos começar pelos direitos, tá? Os seus direitos basicamente são quase os mesmos que um cidadão paraguaio, por mais que você não se torne um cidadão paraguaio. Lembre-se, você é imigrante no Paraguai de nacionalidade brasileira. Então, os seus direitos de comprar, vender, construir, alugar, empreender dentro do país, você vai ter normalmente, comprar um veículo, ir para o Brasil, como eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando a respeito disso. Esses direitos estão sim resguardados uma vez que vocês estão legalizados aqui dentro do país. Quais são os direitos que você não tem aqui dentro do país? Direito ao passaporte, a participar de eleições federais e também ao concurso público. Isso é exclusivo somente para paraguaios. Inclusive, saiu uma notícia há pouco tempo, para muitas pessoas foi um boom, né? Falando que médicos brasileiros no Paraguai não poderiam mais atuar, tá? Isso não é verdade, galera. A pessoa pode sim atuar, um médico brasileiro ou que estudou e se formou aqui dentro do Paraguai, ele pode atuar dentro do Paraguai, tá? Porém, em instituições privadas, com contrato de prestação de serviço e etc. Se o processo, né, de concurso público ele é reservado somente a paraguaios, então somente médicos paraguaios podem participar de, por exemplo, concurso público para trabalhar em algum hospital público dentro do país. O médico brasileiro ele tem que convalidar o diploma dele dentro do Paraguai e depois ele pode atuar dentro das instituições privadas, que tem muitas, tá? Devido que o custo de um plano de saúde aqui no Paraguai, ele é barato também. Tem um vídeo meu também aqui no canal falando sobre isso e mostrando, inclusive, um atendimento meu num hospital, né? Um atendimento que aconteceu com a minha família, mostrando os custos ali que eu tive e o que o plano me cobriu. Esses 3 direitos que eu tinha mencionado, eles são exatamente somente para paraguaios, tá? E os seus deveres, uma vez como um imigrante dentro do Paraguai, é você comparecer durante a admissão temporária, você tem que vir pelo menos uma vez por ano dentro do Paraguai e ficar pelo menos de 1 a 2 dias para que assim o Paraguai entenda que você tem interesse pelo país. Depois, uma vez que você fez a admissão permanente, uma vez que você tenha este documento, você tem que frequentar o Paraguai pelo menos uma vez a cada 3 anos. Também, de 1 dia, 2 dias, 2 dias a 3 dias dentro do Paraguai, comunicar com a cédula de identidade lá na aduana paraguaia que você está entrando e depois que você está saindo, indo novamente para o Brasil. Tá bom? Essa é a obrigação. Depois a terceira dúvida, que é muito frequente, é: eu posso fazer a documentação do Paraguai e continuar morando no Brasil? Sim, você pode fazer a sua documentação no Paraguai e continuar morando no Brasil, somente frequentar o país, né? Como eu falei, temporário 1 ano e admissão permanente uma vez a cada 3 anos. E assim você ficar morando no Brasil, frequentar o Paraguai para começar a criar a sua relação. Devido principalmente que quem cria endereço fiscal dentro do Paraguai vai pavimentando aquele caminho, deixando aquele caminho muito mais confortável para depois, quando chegar dentro do Paraguai, ter oportunidade de crédito, ter uma conta corrente, assim ter a possibilidade de empréstimos, financiamento, tendo em vista que também o empréstimo dentro do Paraguai, como por exemplo para residências, compra de residências ou reformas, né, ele tem uma taxa variável aí de 6,8% até 7,9% a taxa anual, tá? E isso vai ser variável conforme cada instituição bancária. Essa taxa de juros também ela é muito atraente, por mais que você esteja morando no Brasil, né, você ter o seu endereço fiscal dentro do Paraguai e criar este vínculo com o Paraguai, para que assim no futuro você chegue e já fique muito mais tranquilo e com a sua vida muito mais organizada. Então não deixem, galera, para a última hora fazer a documentação de vocês. Infelizmente tem muita gente gestionando o documento, pessoas que não têm empresa ou que não têm corpo jurídico, inclusive não fornece nem contrato, nem nota de representação jurídica. A nota de representação jurídica é um documento que demonstra qual é o nome do advogado que vai fazer a sua representação. E isso é muito importante você exigir na sua contratação de serviço, tá? Infelizmente tem algumas empresas, pessoas que gestionam os documentos, como se diz o dulce idioma guarani, vai e vai, ou seja, para lá e para cá, de forma de qualquer jeito, que infelizmente cada vez que os brasileiros, gestores de documento, pessoas que entram com um pedido de imigração com documentos falsos, como antecedentes criminais, etc., o Paraguai ele paralisa os processos e assim torna cada vez mais exigente, torna o processo da documentação um pouquinho mais difícil. Então você que pretende ter uma relação com o Paraguai, pretende morar ou ter negócios, quanto antes você fazer, mais rápido você vai ter a sua documentação e assim, quando aparecer a oportunidade correta, você vai sair na frente. Ah, e é claro, né? Já conta o tempo para permanente. Então assim, muitas vezes quando vai decidir de vir morar no Paraguai, já vai ter aquele tempo determinado, né, pela Lei 69/84, que é a lei do imigrante, assim para que você possa ter a sua admissão permanente e já ter a sua cédula de identidade e a admissão de 10 anos. Outra dúvida muito frequente também, tá, nos atendimentos da Ideal, também perguntas em vídeos, etc, tá, é se: bom, Jackson, eu sou pai de família, tenho minha esposa e tenho 2 filhos. Eu posso somente fazer a minha documentação e migrar para o Paraguai? Ou, se eu faço a minha documentação, a minha família, ela vai ter os mesmos direitos? Os meus direitos se estendem aos meus familiares? Bom, galera, vamos responder essa pergunta por partes, tá? A primeira parte é:
sim, você pode morar no Paraguai se você somente tem a documentação e a sua família ainda não. Porém, os familiares têm que ter o seu permisso de turista, no qual ele é renovado a cada 90 dias na aduana paraguaia de forma gratuita. Então você pode ir lá ficar renovando, porém, certos direitos, como, por exemplo, conduzir um carro de placa paraguaia, a sua esposa ou seus filhos, se for maior de idade, não vai poder. Plano de saúde, você consegue até colocar eles como favorecidos, mas eles não ficam 100% dependentes desses planos de saúde. Escola, cada vez que as crianças concluir o grado, que é o ano letivo delas, eles vão ter que registrar isso junto ao MEC do Paraguai. E para isso, a criança vai ter que ter a documentação. Então, temporariamente, sim, você pode fazer a sua documentação e depois fazer a da sua família, tá? Mas é interessante que sempre priorize, né, os adultos, que é os chefes de família, seja mãe, seja pai, e assim depois priorize as crianças do maior para o menor, tá? Porque a gente prevê, é claro, a questão escolar de cada um. Não é do menor para o maior, e sim do maior para o menor que você vai fazer na legalização de pouquinho em pouquinho. E a outra parte da pergunta é sobre se eu tenho a documentação. Os meus direitos constitucionais que eu garanti agora no Paraguai, se estendem à minha família? Não, pessoal. Cada processo, seja criança de 2, 3 anos de idade, é um processo separado. Por quê? A documentação ela é pessoal, ela é de cada uma das pessoas. Então, cada um vai obter a sua documentação particular e assim cada pessoa passa pelo processo migratório. Onde sim, a única coisa que se estende de você para sua família é na admissão permanente, quando aquelas pessoas têm que comprovar um vínculo fiscal. Então, se você coloca o processo, a sua esposa como ama de casa, que seria dona de casa, né? E assim, é claro, seus filhos, se é menor de idade, são dependentes da sua renda, todo o vínculo que você criou vai amparar eles para a admissão permanente, automaticamente eles vão poder fazer a admissão permanente. Mas, caso contrário, os seus direitos não vão se estender a eles caso eles não estejam legalizados dentro do país. Então, quando você tem a documentação, se você tem somente você e a sua esposa não tem, por exemplo, somente você pode dirigir um carro, somente você pode ter a conta bancária, somente você pode fazer um plano de saúde no seu nome, um contrato de aluguel no seu nome, e assim a sua esposa, ela sempre vai ficar como dependente disso, né, e não vai ter essa oportunidade, né, de usufruir dos benefícios que você está usufruindo com a documentação do país. A documentação, e sim, ela é por pessoa, e assim todos os direitos que você tem, cada um que vai adquirindo a documentação vai passar a ter esses direitos também. Posso ir para o Paraguai, Jackson, e conseguir emprego no Paraguai, e depois que eu já tiver juntado o dinheirinho lá para fazer a documentação, aí eu faço a minha legalização no Paraguai? Não, galera, tá? Tem muita gente que faz vídeo na internet que, pelo amor de Deus, vai dar ansiedade de ver. Muita gente falando em vídeos na internet que no Paraguai não tem emprego. Sim, fica até um pouco complicado e é meio anti-burro, desculpa a expressão, mas é anti-burro, sim, legalmente. Porque como que empresas como, por exemplo, a Lupo veio se instalar no Paraguai e no Paraguai não tem emprego? Quem é que vai trabalhar? É o dono da Lupo? É os gerentes que eles trouxeram do Brasil? Não, pessoal, é a população. O que acontece? Sim, você não tem emprego no Paraguai se você não está legalizado, pois aqui, vamos dizer assim, 90% dos empresários não vão empregar um estrangeiro que ele não tenha documentação, devido à questão das leis trabalhistas do Paraguai não permitir. Você tem que ter a documentação para que você tenha o IPS, que é como se fosse o INSS do Brasil, e assim você esteja assegurado pelas leis trabalhistas. Caso contrário, esse empresário pode ter vários problemas dentro do país, inclusive judiciais, e acabar arriscando toda a integridade, todo o patrimônio dele que ele construiu com a empresa dele por causa de um funcionário. Então, sim, você pode trabalhar dentro do Paraguai desde que você tenha documentação, e isso vai ter muito emprego. Eu falo isso para vocês porque quando eu vim embora para o Paraguai, eu era funcionário de empresas aqui, eu nunca tive dificuldade de trabalhar. Trabalhei durante um período até em 2 empregos, porém sempre legalizado, porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para o país. Então você que pretende vir para o Paraguai para começar a trabalhar, juntar o dinheiro e depois fazer a sua legalização, não faça isso, cara. Fica no Brasil, se organiza aí e depois, quando você tenha a condição de você fazer a sua legalização no Paraguai, você faz e aí você vem, porque aí você garante que você vai ter um emprego, assim você não passa necessidade, não passa dificuldade e é só trabalhar que as coisas acontecem. Bom, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, não esquece de ir lá conversar com o pessoal da Ideal a respeito do seu processo migratório, tá? Lembrando, como eu falei no início do vídeo, quem for entrar em contato com a Ideal e assim mencionar o nome do canal, vai ter o bônus da carteira de motorista incluso no seu processo migratório de forma gratuita, ou seja, não tem acréscimo de valor para você obter a sua carteira de motorista com a empresa mencionando o nome do canal, beleza? Então, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.